Vamos ver aqui o vídeo do meu amigo Bem-vindo Siqueira falando sobre o ar mais leve com o governo Lula. Depois eu vou mostrar um vídeo do Carlito Neto. Vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional, alegrias, muitas alegrias. Com a ausência de Bolsonaro no território brasileiro, o ar que o brasileiro respira, o ar que respiramos, até mesmo aqui em Portugal, na colônia brasileira, está muito mais leve. Não vivemos aos sobressaltos. Passado o 8 de janeiro, que eu considero o último esgar do totalitarismo, do fascismo no Brasil, a partir daí é a reconstrução da democracia, a reconquista. Mesmo com o 8 de janeiro e a repressão que se seguiu aos golpistas, o ar fica mais respirável. A política deixou de ser uma torcida fanática entre grupos opostos e um país dividido. Basta olhar os trend topics do Twitter. Há dias não entra no trend topic nenhum tópico político. Entra futebol, entra série da Netflix, entra BBB, não entra política. É como se o país tivesse se acalmado, estivesse procurando o rumo da sua pacificação, de seguir em frente. Não creio que o governo Lula, em 4 anos, vai conseguir isso definitivamente. Mas a gente está no caminho certo. Eu coloquei hoje esta camisa colorida, apesar do inverno europeu, para simbolizar as cores da alegria. A alegria é dom do espírito. O riso é emoção. Eu digo no título deste vídeo, agora só nos falta rir. Porque ganhar espaço democrático nós já ganhamos, nós reconquistamos. Caminhar com respeito e dignidade entre as nações do mundo, já estamos caminhando. Agora só nos falta rir, só nos falta a alegria. Esta camisa simboliza para mim, é o símbolo da diversidade. É o símbolo da aceitação do próximo. O fascismo, o bolsonarismo, é cinzento. É uma nuvem trevosa, uma bruma que cai sob o olhar das pessoas. Torna tudo obscuro. Não se enxerga direito, não define as coisas. Ou se define, define exatamente dentro da escuridão e das trevas. A democracia que nós estamos reconquistando, o processo político civilizado, é colorido. Os fascistas não têm cores. Eles não têm, sobretudo, humor e riso. Se há uma característica dos fascistas, dos bolsonaristas, dos golpistas, é a falta de humor. É o mal-estar com o mundo. É o estar mal no mundo. E nós passamos 6 anos, desde o golpe contra Dilma comandado por Michel Temer, 6 anos buscando rir, buscando sorrir, buscando alegria, lutando contra tudo e contra todos para evitar a depressão, a melancolia. E conseguimos a vitória. Mas esquecemos de rir. Não do riso solto dos comediantes, do stand-up, da comédia, mas do riso descontraído de quem vive o dia a dia, agradecendo a bênção de viver numa nação que volta a trilhar seu caminho democrático de reconstrução. O riso estampado na alegria e na leveza de cada cidadão brasileiro. O riso solto, descompromissado. E agora, com a proximidade do carnaval, que parece que será um dos maiores carnavais de todos os tempos, porque ele... Isso é uma coisa que eu tenho ouvido de muitas pessoas diferentes. Eu acho que esse carnaval vai ser uma catarse coletiva. Quem falou muito isso para mim, numa entrevista super boa lá no DCM, foi o professor Valério Arcari, que é trotskista e é um quadro ideológico muito interessante do PSOL. Libera não só o pós-pandemia, como a vitória das forças progressistas.
São centenas de blocos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil todo. É a alegria se espalhando pelas ruas e avenidas deste país. A alegria descompromissada. A festa de Baco, de Dioniso. Só nos falta isto. Que este carnaval que se aproxima recomponha, restaure, acompanhando a restauração da democracia no Brasil, restaure o riso também. Não nos esqueçamos de rir. Nós já podemos rir. A ameaça ainda existe. Flávio Dino foi desacatado numa visita que fez a um prédio. Mas é um evento aqui, outro ali, é um fanático ainda inconformado. É como uma lombriga que sai ainda para o ar livre, ainda se debatendo, tentando ver se alimenta dos intestinos da nação. Vai ser uma lombriga só, logo depois ela está morta. A troca de comandos no Exército, mesmo que não seja o ideal que desejamos, mas refazer o caminho da democracia nas Forças Armadas para que elas deixem de ser uma ameaça permanente ao Estado de Direito, já nos leva a sorrir. Como eu digo, o riso é dom do espírito. E a gente tem que sorrir. A gente tem que voltar a aprender a rir, a abraçar nosso irmão, nossa irmã, com um sorriso no rosto, sem o compromisso e o peso de estar atrás, ouvindo todas as escatologias que saíam diariamente da boca do fascista, do genocida, do Bolsonaro e de seus acólitos. Vamos ter que conviver com a esdrúxula Damares no Senado por 8 anos. E ela não vai ser fácil, ela vai dar trabalho. Mas ela já não tem mais o poder de ministra. Ela foi lá para o lado da política. É obrigada a seguir a política. E vai tomar porrada dos seus pares quando abrir a boca para falar merda, como sempre falou. Marcos Pontes, Sérgio Moro, o Senado da República. Compensação, não temos Queiroz mais. Queiroz desapareceu. O que era presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, desapareceu. Mas vamos ter o Mário Frias. Mas essa gente já não é mais a Bruna Trevosa que se abate sobre o país. Existem como bolsões de doença, de patologia, mas que podem ser atacados, redimidos, salvos, excluídos, lidados, mantidos. Ou seja, temos o direito ao riso. Não nos esqueçamos disso. Vamos rir. Junto com a luta, vamos fazê-la com alegria. O pior já passou. Acho eu que o pior já passou. O pior pode vir. Estejamos atentos e vigilantes. Mas já se respira aliviado em todo o Brasil, em todas as colônias brasileiras. Quanto mais calado Bolsonaro estiver, quanto mais anônimo estiver, menos quando for para a cadeia e quando responder inquéritos e num tribunal, porque não pode ter anistia para esses criminosos. Mas quanto mais calado, menos susto dá na nação brasileira, com os fascistas nos seus lugares, ou seja, na cadeia, na Papuda, na colmeia, e mais terão que ir para lá, e outros terão que ser naturalizados. Temos o direito de poder sorrir. O ar fica mais leve. E é por isso que eu me permito hoje usar esta camisa, símbolo da diversidade, símbolo da liberdade, do viver em comunidade. Alguns me dizem assim, bem-vindo, você tem feito lives falando muito de Umbanda, Candomblé. Falo sim, porque é preciso resgatar esta cultura afro-brasileira. É preciso resgatar essa cultura que é vítima da intolerância, com destruição de terreiros, de valores culturais. Isto é Brasil também. Nós não podemos ter uma única religião, um único olhar sobre o mundo espiritual. A Igreja Católica tem que ser defendida, sim, como parte de uma liberdade religiosa. Os evangélicos têm que ter direito ao seu lugar, mas a cultura afro-brasileira, mais do que nunca, tem que ser
defendida, mantida, com toda a generosidade que a África doou ao Brasil na nossa história cultural. Essa é uma das razões de eu falar muito dos valores das religiões de matriz africanas. A minha posição na vida é muito mais holística, muito mais ampla. Mas é justamente do oprimido que tem que se falar, que tem que se defender. Daquilo que está sendo intolerado, injustiçado. E a partir daí, da alegria dos herês, da alegria dos ibeje, das crianças, do novo, do renovado, do que se inova a cada dia. É a partir daí que a gente vai reconstruir um Brasil. E está reconstruindo o Brasil. Com um sorriso, com riso. Ou seja, minhas amigas e meus amigos, vencemos. Agora, só nos falta rir. Não esqueçamos de manter o semblante pacífico e sorridente. E ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Meu querido amigo, bem-vindo, Siqueira. Eu vou confidenciar uma coisa, confidenciar não, né? Espalhar uma coisa que eu converso muito com bem-vindo. Ele tem estado muito feliz de falar sobre tarô, de falar sobre esoterismo, de falar sobre espiritualidade nesse tempo de retomada democrática. Muita gente queria que ele fosse ministro da Cultura, que ele assumisse um cargo no governo, mas o bem-vindo está muito feliz, depois principalmente do falecimento da Doia, por retomar as atividades. Ele está realmente, assim, tá inspirador o trabalho dele. E o Ricardo Alves mandou aqui, pela série de extremistas a gente vê o quanto esse crápula formou uma seita fanática e violenta. Seria ótimo que o Bozo ficasse fora do Brasil para sempre. Eu concordo, meu querido. O meu medo é que ele vai tentar fazer novos atentados e a gente tem que estar atento e forte a tudo que vai acontecer, inclusive para a gente organizar a resistência.